Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitória, eu sou mestranda no PPG com UF e nessa apresentação eu venho falar um pouquinho sobre o EP Meu Santo é Forte, da cantora MC Tá, que foi lançado em 2022. E aí eu busco analisar como as dinâmicas dos gêneros musicais se manifestam nas estratégias e também nas marcas estilísticas desse EP. Essa análise ela foca mais na hibridização entre o funk e o samba, a partir dessa reinterpretação de 5 canções que foram originalmente gravadas pela Alcione, e aí elas são reorganizadas pela MC Tá em um novo contexto midiático, estético e cultural também. Primeiro a gente precisa entender que a sonoridade afro-religiosa, desde o período colonial, ela desempenha um papel central na cultura popular brasileira, apesar do espaço na mídia e na música mainstream ter sido historicamente limitado e marginalizado também. E aí, como traz o Roberto Conduru, historicamente, vários segmentos sociais têm criado Áfricas singularmente brasileiras. E a gente consegue perceber isso em obras de diferentes gêneros musicais, seja na Alcione no samba ou na MC Tá no funk. E aí essas singularidades, elas resultam em um processo constante de adaptação, de hibridização e de reinvenção também. Essa reinvenção ela pode ser observada nesse EP Meu Santo é Forte, que ao trazer o funk como um elemento central, a MC Tá ela cria uma hibridização musical, ela mantém ali elementos base dessas gravações originais, porém ela contextualiza essas canções para um novo espaço midiático. E aí a proposta de reimaginar parte desse repertório da Alcione se estende também para o audiovisual do EP. Em vez de a MC Tá lançar um clipe para cada música, ela lança um curta-metragem, que é o Clima Quente Show. É um programa de televisão fictício, comandado pela própria MC Tá, pelo alter ego de Dadá e Silva, sendo uma resposta ao lugar da música afro-religiosa na mídia. Estamos de volta e não estamos só brincadeira. O Clima Quente Show te dá um alerta geral para você curtir a música mais bonita do mundo, a nossa. Esse programa ele foi inspirado no Alerta Geral, que foi de fato um programa de auditório que existiu, comandado pela Alcione entre as décadas de 70 e 80. Gente, a Marrom não veio aqui para brincar, não. E o nosso alerta geral é para que você fique ligadão na música mais bonita do mundo, a nossa. E aí, a cada episódio, a cantora levava sambistas convidados e ela falava muito sobre as dificuldades enfrentadas pelos músicos na mídia e no mercado de trabalho, principalmente esses sambistas, e ela também abordava a discriminação racial que era sofrida e ainda é, pelos artistas negros. E aí ela utilizava esse programa como um espaço para artistas novos, principalmente artistas negros na mídia. E a MC Tá ela retoma esse conceito nesse programa fictício do Clima Quente Show. A Alcione tem a sua carreira lançada em 1972 com a música Figa de Guiné, que foi a primeira gravação profissional, que também é uma canção presente no Meu Santo é Forte. E aí essa obra da Alcione ela é essencial para a gente conseguir compreender a música afro-brasileira. A carreira dela ela é lançada após um contexto de mundialização da música, que acontece entre as décadas de 50, tendo um ápice ali entre as décadas de 60, 70, onde os músicos brasileiros eles têm um contato maior com produções negras, principalmente as norte-americanas, sendo também um período de consolidação da indústria fonográfica brasileira e do desenvolvimento da própria comunicação de massa. E aí, nesse contexto, essa obra da Alcione ela ganha uma prospecção maior devido a esse contexto que está inserida. E aí ela mescla elementos afro-brasileiros, seja trazendo samba, jongo, afoxé, maracatu, quanto os instrumentos originários de terreiro e essas referências religiosas em letras e em melodias. E aí quando a MC Tá vem, agora em 2022, escolhendo 5 dessas canções desse repertório da Alcione, trazendo décadas depois, algumas até mais de 40 anos, ela modifica para versões funk e ela atualiza num cenário midiático e musical atual. E ela particulariza essa obra em uma nova produção com as suas próprias marcas pessoais. E aí, como é destacado pela Luciana Xavier, minha orientadora, quando acontecem essas alterações nos processos de produção, de distribuição e até mesmo de consumo,
são geradas transformações nesse próprio gênero musical, o que consequentemente também gera, né, alterações no estilo. Mesmo que o artista ele procure preservar essa marca original, né, essa essência original da canção. Dessa forma, né, em Meu Santo é Forte, a MC Tá, ela reinterpreta uma parte do repertório afro-religioso da Alcione, traz o funk como elemento central, não só ressignificando as canções, mas também as inserindo em um contexto sonoro e estético novo, e ela também explora os limites da música afro-brasileira, fazendo, né, esse reforço da relação da música popular com as religiões afro-brasileiras. O EP, na sua construção, ele reforça, né, o papel da música como uma forma de preservação cultural, para além de um produto musical, evidenciando, né, como as sonoridades e as influências das religiões afro-brasileiras ressoam no cenário atual, mesmo com canções que foram compostas há décadas atrás. Além disso tudo, a gente também consegue, né, perceber como essa obra ela funciona como resistência cultural. Ao regravar canções como Agolonã, São Jorge para uma nova geração, a MC Tá, ela faz essa atualização, né, na valorização e da resistência das religiosidades afro-brasileiras, que ainda passam por processos de marginalização, de racismo e de apagamento. E aí, quando o Walter Mignolo ele fala em desobedecer à ordem estabelecida do conhecimento, refere-se a isso, né? A construir uma nova lógica de sentido, criando epistemologias alternativas que vão contra o pensamento ocidental, branco e hegemônico, que se aproximam, né, dos conhecimentos e culturas de povos que são historicamente oprimidos e marginalizados. E aí essas regravações da MC Tá no Meu Santo é Forte, elas operam para além de uma releitura musical. Ao trazer novamente essas canções para a mídia, esse EP está abordando a centralidade das tradições e das influências afro-religiosas na construção dessa música nacional e também nos convida, né, a questionar os limites que são impostos pela colonialidade. A primeira canção do EP é Agolonã. Ela foi originalmente lançada pela Alcione em 1976. O título, né, ele une o Agô e o Lonã. O Agô, ele significa licença em Yorubá, e o Lonã é uma referência ao Exu Lonã, que é o Exu dos caminhos, né, o Exu da abertura dos caminhos. A versão ali da Alcione, ela é bem marcada pelo ritmo do Ijexá, que é presente nas cantigas dos orixás Oxalá e Oxum. E ela traz o agogô, ela traz os atabaques, né, nessa construção dessa base percussiva, além de ter um coral ali no fundo da música que fica reforçando esse pedido de agô, que conforme a música vai passando, vai crescendo. E aí, na reinterpretação da MC Tá, a introdução ela é feita pelo violão, aquele agogô permanece, mas agora ele faz uma marcação ali de tempo e de entrada da voz da cantora, que é bem parecido com a forma que o instrumento é utilizado nos terreiros, né? E aí, quando a gente vê, quando a gente parte para a segunda parte da música, a gente já percebe ali uma introdução da base do funk, que vai se combinando ali com o atabaque, indicando, né, essa transição do samba para o próprio funk. E aí a gente percebe, né, essa hibridização musical, que se alinha bastante com a proposição do Simon Fritz de que os gêneros eles não são fixos. A canção tá ali preservando traços da gravação original, mas ela pega e rearticula esses traços através, né, dos recursos eletrônicos e rítmicos contemporâneos. E aí essa regravação de Agolonã, ela exemplifica como os gêneros eles são atualizados pela articulação entre tradição, estilo e mídia. E aí revela uma identidade artística ali em trânsito, que não é fixa. A segunda faixa, que é São Jorge, ela foi gravada pela Alcione em 2002. E ela é uma música sobre esse guerreiro, né, esse Jorge que derrubava seus inimigos em terra, até que ele morre e aí ele vira um cavaleiro de Oxalá, ele vira esse orixá Ogum. Aí essa versão da Alcione, ela tem o grave do baixo, ele sustentando essa narrativa de batalha, e vai acontecendo uma progressão melódica até o momento que anuncia essa morte, né, com o trecho Aruanda chamou, eu virei orixá, cavaleiro de Oxalá, que é o momento de sacralização na narrativa. E aí surgem ali as palmas no fundo, outro gesto bem típico do terreiro. E ali na gravação da MC Tá, o grave continua, mas agora tem uma base eletrônica ali, e aí ela também faz a incorporação de sons de espada e outros efeitos sonoros que vão intensificando essa atmosfera de batalha, essa atmosfera de combate.
E aí, enquanto a Alcione ela marca essa transformação desse guerreiro em orixá com as palmas, a MC Tá ela faz pela batida do funk. Aí a narrativa musical ela se mantém, mas os códigos sonoros são outros. E é justamente essa materialidade híbrida da canção que o Jader Janotti ele descreve como o campo de tensão e ressignificação dos gêneros. E a gente percebe isso nessa regravação. A terceira música do EP é Figa de Guiné. Ela foi, como eu falei, na primeira gravação da carreira da Alcione, foi lançada como single. E aí, ao longo dos anos, ela foi regravada diversas vezes. E aí esse arranjo original, ele transita entre o samba e a gente percebe ali também os elementos de bossa nova. E tem uma forte presença de instrumentos de corda e também de elementos percussivos. E a versão da MC Tá, ela mantém o espírito da gravação, mas ela insere ali de novo uma base marcada por elementos eletrônicos e esse ritmo do funk. E outra coisa que é bem interessante é que a MC Tá, ela faz uma vocalização que ela alterna ali entre um canto melódico e mais umas entonações também que são bem próximas a uma fala cotidiana, o que caracteriza bem o que o Tati define como figurativização, né? Que é essa dicção que aproxima o canto de uma fala mesmo normal, cotidiana. A quarta música é a Frequetê, ela foi lançada em 2016 pela Alcione, acho que é a mais recente, né? E ela é um samba de roda que tem ali um destaque grande para a percussão e também para o violão. E aí nessa regravação da MC Tá, a sonoridade ela se transforma ali bem para uma base de funk no ritmo do alujá, que é o toque do orixá Xangô. E aí a gente percebe ali que tem essa fusão, né, entre o terreiro e essa proposta de ambientação atual e até digital que atravessa essas fronteiras estilísticas. E a última música do EP, que é Corpo Fechado, ela foi lançada pela Alcione em 2006. E é um samba que tem bastante influência do jongo. E a Alcione, ela faz referência ao Oxum, também a figura do preto velho, né, através da vovó, em versos como Na Cachoeira de Noite, Me Banhei, que cachoeira é um elemento de Oxum, e toda a própria descrição da música, que é um ritual feito pelo preto velho. Primeiro a consulente, ela chega, ela ajoelha no congá, e aí depois ela acende a vela, e por fim, né, ela tá ali naquela consulta com a vovó e a vovó fecha o corpo dessa consulente. E aí a versão da MC Tá, ela preserva esse jongo. Inclusive ela traz como feat pra música o jongo Dito Ribeiro, né, lá de São Paulo. E a gente percebe que as palmas, que é a simbologia da chegada da vovó pra fazer esse trabalho de fechar o corpo, elas estão presentes desde o início da canção. E assim como a Alcione ela marca a presença da Oxum com a gogô, a MC Tá também faz essa marcação. Só que ela traz os atabaques mais fortes, né? Justamente mostrando que tá chegando o momento do trabalho dessa preta velho. E a MC Tá ela combina a percussão com elementos de funk, seguindo a própria proposta do EP. E aí essas 5 canções presentes no Meu Santo é Forte, elas são exemplos, né, de como a música popular massiva ela pode ressignificar repertórios que são considerados tradicionais quando os insere, né, em novas dinâmicas de produção, de circulação e de consumo mesmo. E quando as fronteiras entre os gêneros e os estilos são tensionadas, fica bem claro esse movimento de hibridização que acontece na música contemporânea, né, que cria novas possibilidades de discursos, novas possibilidades sonoras e também estéticas. E aí essas interpretações do Meu Santo é Forte, elas evidenciam, né, esse movimento de ressignificação e de atualização da música afro-religiosa inserida nessa música popular, promovendo diálogos entre diferentes gêneros. E se antes esses diálogos majoritariamente eles estavam sendo feitos no samba, hoje a gente tem acesso a essas novas formas de debater, como, por exemplo, a MC Tá no funk. E aí a MC Tá, além dela enfatizar essa presença de elementos afro-religiosos no funk e na própria música brasileira, né, no geral, ela pega e insere esses elementos em um novo contexto midiático, trazendo de novo, né, para a mídia canções que estavam ali distantes já das rádios e do próprio público já há décadas, também permitindo que novos públicos as acessem.